Tá bom, então, começa aí. Dois, três e bora. Salve galera, beleza? Mais um canal de Mais novo, um de canal, novo. a gente vai extrair um dente aqui. É, vai de novo, bora. Um, dois, três e Bora. salve galera, mais um episódio aqui do canal Zona Neutra. Sejam muito bem-vindos. Kevin aqui mais uma vez. Deixar o Alex se apresentar. Se apresentar Salve, não, né? Que você já se rapaziada. apresentou várias vezes. Você tá, sei lá. Ah, já tá batido já essa careca brilhando na tela de vocês, né? Vai. Então, só mandar um Mas salve aí. vamos lá, pessoal, mais um episódio, vamos lá, vai dar tudo certo. Mais um assunto polêmico. Fechou, gente. A gente vai falar do direito penal do inimigo. Bom, o direito penal do inimigo, só vou fazer uma introdução bem rápida, é quando o cidadão, o ser humano, o infrator, ele passa a ser enxergado como coisa, tá? Ele é um não pessoa, tá? Então, consequentemente, ele não vai ter direitos e garantias fundamentais, ele não vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório, e a gente vai ver também que teve alguns estados, alguns países que adotaram essa política, e se no Brasil é adotado ou já foi adotado alguma vez essa teoria do direito penal do inimigo. Exatamente, a gente vai ver aí tanto com um assunto tanto quanto polêmico, a gente vai abordar justamente se ele é bem visto pela sociedade, se ele é mal visto, ainda mais onde a gente se vê num dia a dia cada vez mais injusto, digamos assim, se ele é bem quisto aos olhos dos cidadãos ou não. Isso. Mas antes, vou fazer só um breve parênteses, tá? Uma questão histórica, só para a galera entender sobre o que a gente está falando. Porque quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, é uma história muito longa, tá? Porque nem sempre nós tivemos esses direitos e garantias. Óbvio, nós que, né, estamos aqui, a gente tem a Constituição de 88, a gente tem essas garantias. Porém, vamos supor, anos atrás, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, a gente tinha o homem vivendo uma vida nômade, né? Era coletor e caça, não parava num só lugar. Então eles viviam em pequenos grupos, eram ali famílias, porém, consequentemente, eles começaram a se fixar em certos locais, geralmente perto de rios, por questões óbvias, e, consequentemente, o número de pessoas naquele local começou a aumentar. Tá? Então, o que que acontece? Acontece aí um contrato social. Hobbes, ele vai falar o seguinte: a natureza do ser humano, do homem, é má, certo? Então, consequentemente, ele tem que abdicar de parte dos seus direitos, inclusive a sua liberdade, parte dela, para que uma pessoa só possa reinar, né, liderar essas pessoas que estão abdicando parte do seu direito, tá? Para que assim seja feito, estabelecido uma certa ordem. Porém, o que acontece? Ao longo dos séculos, a gente viu que até mesmo esse poder, esse líder, que as pessoas abdicavam seu poder para que ele pudesse governar, ele usou muito uma justificativa divina, certo? O poder que ele tinha, a liderança dele era um poder divino e, consequentemente, ele não podia ser contestado, tá? Então, o que acontece? A gente teve aí diversos líderes, diversos governantes, reis, que abusaram do poder. A gente teve aí um exemplo, assim, bem claro, é o rei Luís XIV. Que acontece? O rei Luís XIV, né, o Sol, ele tem aquela famosa frase, eu sou a França, porque a vontade dele se misturava com a própria vontade do país. Então ele fazia a lei, ele era a lei, certo? A gente teve ali também a Inquisição, o poder da igreja, ele era divino, então consequentemente você não podia contestar, e se contestasse era pior. A gente teve aí uma acusação que o acusador era o mesmo julgador, certo? Então a vítima ficava ali totalmente provida de qualquer meio de conseguir se justificar, né? De conseguir comprovar que ela não era criminosa. Consequentemente, milhares, centenas de milhares, até milhões ao longo da história morreram por conta desses mandos e desmandos desses líderes, porque não tinha essas garantias, esses direitos fundamentais para as pessoas. Aí o que acontece? Qual que foi a virada de chave? A gente vai ter a Revolução Francesa, tá? Ali no século XVIII a gente vai ter a Revolução Francesa. Ela vai ser muito influenciada pelo Iluminismo, porque o Iluminismo ele passa a falar o seguinte: olha, poder, essas questões não tem um divino, não tem um transcendente. É o homem. O homem em si é iluminado, então o poder vem do homem. Então o governante, que era uma imagem vista como um representante de Deus, passa a ser visto como um mero homem, igual à população ao total. Então, o que acontece? A gente vai ter a Revolução Francesa, consequentemente, a gente vai ter várias outras revoluções ao longo do mundo, a gente vai ter as monarquias caindo,
sendo instituído outros tipos de governo, certo? Então, a partir daí, da Revolução Francesa, a gente vai ter a igualdade, fraternidade e Igualité, fraternité e tem mais um T aí que eles falam que eu liberdade. não E vou lembrar o liberdade. terceiro. E liberté. Liberdade, igualdade, fraternidade. Por aí você já vê as bases dos direitos que as pessoas, que a população estava querendo, tá? Bom, então praticamente isso. Óbvio, a gente vai ter desdobramentos, nuances bem mais complexas, bem mais detalhadas, porém é só para a galera entender quão importante é esses direitos. Nem sempre tivemos eles, tá? Até mesmo aqui no Brasil, tá? Vou falar agora mais uma questão nacional. A gente vai ter ali a queda da monarquia, a gente vai ter a independência do Brasil, na verdade, em 1822. Em 1824, a gente vai ter a nossa primeira Constituição. Então, a gente vai ter ali a Constituição de 1824, outorgada pelo próprio Dom Pedro I, certo? Outorgada quando ela é imposta, tá? Então, posteriormente, a gente vai ter a Proclamação da República em 1889. Em 1891, a gente vai ter a segunda Constituição brasileira, tá? Essa segunda Constituição ela já começa a dar mais direitos e garantias para o povo brasileiro. Só que o que acontece? Vem a Era Vargas, em 1930, Vargas assume. 1932, os paulistas fazem a Revolução Constitucionalista, pedindo uma Constituição para ter uma maior segurança jurídica, N motivos. E aí, em 1934, a gente vai ter uma nova Constituição, feita por Vargas. Ali a gente vai ter diversos direitos e garantias, vai ser a primeira Constituição brasileira que vai estar escrito sobre direitos do trabalho, certo? Dando ali para o trabalhador direitos mínimos para manter a dignidade da pessoa humana. Porém, em 1937, o próprio Vargas vai lá e dá uma Constituição outorgada, ou seja, ele impõe. A gente vai ter ali aquele golpe do Plano Cohen, dos comunistas, do suposto golpe comunista, e ali a gente vai ter a queda de diversos direitos e garantias fundamentais, ou seja, mais uma Constituição que vai tirar esses direitos. Em 1946, a gente vai ter uma nova Constituição. Após o fim da era Vargas, a gente vai ter de novo nossos direitos e garantias sendo restabelecidos, certo? A gente vai ter ali repartição dos poderes, tudo certinho. Porém, em 1964, a gente vai ter o golpe militar, 1967, a Constituição Militar, que ali a gente vai ter de novo a queda de diversos direitos e garantias, os atos institucionais que aos poucos também foram tirando até chegar ao ato institucional número 5, que é ali dá o poder todo para o executivo. Em regra, quando a gente está falando de constituições outorgadas, ou seja, foram impostas, a gente está falando de uma ditadura porque, em regra, o executivo ele toma o poder para si mesmo. A gente viu isso na era Vargas, a gente viu isso no regime militar. O executivo fala, não, vou desconstituir aqui o Congresso, vou desconstituir aqui o Judiciário, deixa que eu tenha o poder moderador, tá? Isso é uma característica muito aparente nesses regimes. A gente vai ter a emenda constitucional de 69. Muitas pessoas não consideram como uma constituição, mas essa emenda constitucional ela trouxe muitas mudanças para a Constituição, então muitas pessoas consideram ela uma constituição. E posterior a isso, a gente vai ter a nossa belíssima Constituição de 1988. Essa Constituição é a que a gente conhece hoje, tem garantias e direitos fundamentais, a gente vai ter a dignidade da pessoa humana, direito à liberdade de expressão, a gente vai ter direitos do trabalhador, férias, diversas outras coisas, a gente vai ter a separação dos poderes, e na própria Constituição a gente vai ter as cláusulas pétreas, que são as cláusulas que, mesmo por emenda constitucional, elas não podem ser mudadas, que é a separação de poderes, dentre outras coisas, que é a organização do próprio Estado, para evitar que qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de intervenção ditatorial ocorra novamente. Bom, essas considerações é só para a galera ver que no próprio Brasil a gente teve 8 constituições, tendo elas 3 ou 4 foram outorgadas, ou seja, foram impostas, foram regimes ditatoriais, que a gente teve nossos direitos fundamentais abandonados, tá? E aí a gente tem a de 88 que está aí garantindo muitos direitos, né? Até o professor Marcelo Neves ele vai chamar de uma constituição simbólica, porque tem tantos direitos e garantias lá, dos quais não são cumpridos na realidade, como educação para todos, saúde para todos, bem-estar para todos, lazer para todos, que ela é uma constituição simbólica, tá? Isso, o professor Marcelo Neves, eu concordo com esse posicionamento dele, mas querendo ou não, é uma constituição que dá diversas garantias mesmo. E é isso.
Sim, sim. Aí se a gente for pegar no conceito histórico ali, como você citou bem das guerras, das questões da justiça divina, a gente pode pegar como preceito mesmo as próprias cruzadas, né? Que eu acho que bastante gente lembra mesmo, onde tudo se considerava santo, o poder divino, onde matar podia, você podia passar por cima de todo e qualquer tipo de direito do coleguinha, porque era a vontade de Deus. A gente tem até filmes que falam sobre isso, e acho que fica bem mais claro e evidente na memória da galera. E se a gente for pegar nesse mesmo preceito aí, a gente vem pegar da onde começou a maioria dos países começar a pensar nos direitos, não somente no âmbito do Brasil. A gente pega no final da Segunda Guerra ali, quando a gente tem o julgamento de Nuremberg, inclusive gerou um filme muito bom, diga-se de passagem, recomendo a todos assistirem aí. Quando a gente pega ali no final da Segunda Guerra, que são os países ali que se juntam da Europa para poder fazer o julgamento dos nazistas, e posteriormente a isso vem a criação da ONU. Não vou falar bem da ONU aqui, não vou defender nada, mas aí a gente tem o começo da Carta dos Direitos do Homem, né? Ou seja, os direitos do cidadão em geral, onde todas as constituições, ou a maioria dos países ao longo do globo, eles começam a pensar em legislações, pensando justamente no bem-estar da sociedade e tratar todos com dignidade. E aí a gente começa a ter uma sociedade um quanto mais igualitária, em tese. Na teoria. Bom, feitas essas considerações, eu vou entrar mais numa questão filosófica da teoria. Você tem mais algum ponto histórico que você queria comentar, Alex? Não, não, da parte da história somente, aí a gente já entra na parte do assunto propriamente dito, né? Mas E pode dar o start aí. beleza. Gente, vamos falar da própria teoria, o direito penal do inimigo, que é quando o infrator é considerado inimigo, quando ele passa ali de um certo limite, ele é considerado como coisa, tá? Então ele não tem mais direitos de um ser humano. É, Gunther Jacobs, ele é um doutrinador, um professor, um pensador alemão, tá? Ele trouxe essa teoria lá na década de 1980. E o que acontece? Onde ele se fundamenta filosoficamente falando sobre essa teoria, eu peguei só alguns filósofos mais importantes, só para vocês entenderem qual que foi a linha de raciocínio desse cara para montar uma teoria dessa. A gente vai ter, baseado em Jean-Jacques Rousseau, tá? Rousseau ele fala que Rousseau fala sobre justamente esses direitos sociais, as regras sociais, que uma pessoa que transgride essas regras, ele não tem mais direito de ser um cidadão comum. Ele, a partir dali, vira o inimigo do próprio Estado. Porque se o Estado, próprio Estado, ele põe certas regras, você vai ter uma pessoa totalmente à margem, violando totalmente essas barreiras, a partir desse momento, essa pessoa não é mais um cidadão, porque ele não está mais se propondo a ficar dentro das linhas que o próprio Estado propõe. A gente vai ter o Hobbes, como eu falei, com a teoria contratualista. Se a gente pensar a partir do pressuposto que é um contrato realmente entre o cidadão e o Estado, vamos supor, eu faço um contrato ali com o Alex. Eu falo, olha, Alex, eu vou fazer o seguinte: todo dia eu vou pintar a sua cerca e vou tirar a grama do seu jardim. Mas, enquanto isso, você me dá moradia e segurança. O Alex vai falar, perfeito, tá bom. Aí o que acontece? Eu vou fazendo a minha parte, o Alex faz a parte dele me dando a moradia e segurança. Em determinado momento eu paro de fazer a minha parte, certo? Eu paro de pintar qualquer coisa, eu paro de tirar qualquer grama, e ainda assim eu quero que o Alex, que está me dando essas garantias, continue me dando essas garantias. Você entende? Então, Hobbes vai nessa linha de raciocínio. Então, se a gente tem um contrato social e que você abdica parte dos seus direitos para que você tenha em retorno uma certa segurança, se essa pessoa não está abdicando desses direitos, ela está fazendo o que ela quer, ela não respeita essas regras sociais, então por que, que o Estado ainda assim vai continuar dando essas garantias, essas seguranças para essa pessoa? Certo? Então, Hobbes também defende que essa pessoa para de fazer parte desse contrato e vira um terceiro, uma pessoa que não é abrangida por esses direitos. Exato, mas a gente analisando isso, a gente já começa a pensar no primeiro perigo. A partir do momento que a pessoa ela vai deixar de ser tratada como pessoa e ser tratada como coisa, quem vai definir até onde eu posso lidar com essa pessoa? Só porque ela quebrou, digamos assim, o contrato social, como diria Rousseau, o que vai regir, qual o regimento que vai regrar
a atitude do Estado. Como a gente viu mesmo até no que o Kevin comentou ao longo da história, a gente pode ver que diversas civilizações, ao ter esse poder na mão, perderam, digamos, a mão e acabaram exagerando nas contramedidas. Então, eu acho que é o primeiro perigo aí que a gente vê é esse. Perfeito. E aí a gente vai ter o Luhmann, tá? O Luhmann é também um doutrinador, um professor. O que ele fala? A doutrina dele é justamente o seguinte: a sociedade humana, com todas as infinitas possibilidades que nós temos, porque um ser humano é extremamente complexo, um só. Então imagina uma sociedade que tem centenas de milhares de seres humanos, fica uma complexidade infinita. Então, o ser humano, em busca de sempre facilitar, gastar menos energia pensando, ele não fica parametrizando tudo certinho. Por exemplo, eu encontro o Alex é um desconhecido. Eu encontro ele na rua, eu não vou pensar nas milhares de possibilidades que o Alex pode fazer contra a minha pessoa, certo? Então, o que o ser humano faz para organizar essa infinidade de possibilidades? Ele cria a expectativa, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma casa, eu posso pensar todo dia que alguém vai pular pela janela, que alguém vai pular o portão, que alguém vai entrar pela garagem, que alguém vai fazer isso, infinitas possibilidades. Mas o que acontece? Eu tenho a expectativa que nada disso vai acontecer, porque as pessoas vão respeitar o meu direito de propriedade. Da mesma forma que se eu estiver andando na rua e encontrar o desconhecido do Alex, não vou ficar pensando que ele vai tirar uma faca, ele vai tirar o spray de pimenta, ele vai tirar uma arma, ele vai me assaltar, ele vai fazer isso. Eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou ter a expectativa que ele vai respeitar os meus direitos e ele não vai fazer nada contra mim. Isso faz com que as pessoas tenham uma vida mais leve. Porque já pensou, por exemplo, eu estou andando na rua, eu esbarro com 100 pessoas da onde eu tenho que ir até onde eu tenho que chegar, da onde eu tô até onde eu tenho que chegar. Se eu ficar pensando que dessas 100 pessoas, cada uma, as infinitas possibilidades do que elas podem fazer contra mim, eu não vivo, entendeu? Então, o ser humano já tem essa válvula de escape de ter a expectativa, certo? Então, o que acontece? Justamente essa doutrina de Luhmann foi que Jacobs ele fundamenta, tá? Jacobs ele não chega direto no direito penal do inimigo, certo? Ele primeiro tem a teoria teleológica sistêmica. Não, minto. Funcionalismo sistêmico, certo? Ele tem a teoria do funcionalismo sistêmico. Então, o que o Jacobs faz? Ele volta essa teoria de Luhmann para uma questão penal. Então, qual é o objetivo do direito penal por Jacobs? O direito penal ele justifica por si mesmo, certo? Então, quando eu coloco que é proibido matar alguém, quando eu coloco uma punição para o roubo, quando eu coloco uma punição para o furto, para o sequestro, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a expectativa do cidadão que nada disso vai ser feito com ele, certo? Então, o que acontece? Quando alguém comete essas infrações, tem uma quebra de expectativa. Então, a punição se justifica justamente com que você reconcilie essa expectativa do próprio cidadão, para ele ter certeza de que ele está sendo protegido. Então, Jacobs ele vai totalmente contramão contra os seus antecessores, até mesmo contra o professor dele, o Roxin. Minto, e o Weisel, tá? Ele teve esses dois professores e ele vai contramão. Por quê? Eles defendem que o bem jurídico tutelado, certo? Então, o bem jurídico tutelado ali tem que ser importante. Por exemplo, o bem jurídico tutelado que está sendo protegido ali é a vida do Alex. Consequentemente, se está sendo protegida a vida do Alex, não pode matar o Alex. Jacobs vai falar que não. Justamente porque o Estado impõe que não pode matar, você não pode quebrar essa linha, certo? Então, Jacobs ele já é renovador desde a própria teoria que ele começa, né, que é a funcionalismo sistêmico. O próprio nome, funcionalismo sistêmico, é a função do próprio sistema penal, entendeu? Oi? Não, achei que você ia fazer algum Ah, comentário, não, tá? não, não. Pode continuar, tô vendo aí. Entendi. Então, resumindo, a própria norma é o interesse do Estado, tá? Não é o bem jurídico tutelado, não é a vida do fulano, não é os bens de ciclano, é a própria norma que é importante, porque é a credibilidade que as pessoas vão ter para com o Estado, entendeu? Então, a partir do momento que você quebra isso, o Estado é obrigado a, a reconciliar, a restaurar essa confiança do povo com as normas. Como se Bom, o que fosse, acontece? Pode falar. é como se fosse a moral do Estado, né? Até aqui vocês podem agir. Você passou disso aqui, aí ó, a conversa já é mais embaixo. Eu vou mostrar que eu que mando, não estabeleci isso à toa, né?
Exato. Então, o que acontece? A gente vai ter o Jacobs, ele, a teoria dele pressupõe que cada ser humano, ele vai ter um papel, certo? Então, vamos supor, o papel que eu tenho aqui é: você vai viver dignamente, você não vai roubar ninguém, você não vai matar ninguém, você vai, construir a sua própria moradia, e assim por diante, dignamente, certo? Honestamente. Então, se todo mundo tem esse papel, se o Alex tem esse mesmo papel, se o vizinho tem esse mesmo papel, se eu tenho a confiança de que todo mundo tem esse mesmo papel e vai seguir o que está escrito, eu não preciso me preocupar se o Alex está seguindo o papel dele. Eu não preciso me preocupar se o vizinho está seguindo o papel dele. Eu só tenho que me preocupar em seguir o meu, entendeu? Porque há uma expectativa de que ninguém vai infringir o próprio papel, certo? E vai me perturbar, vai me causar alguma dor, vai me fazer algum mal, entendeu? Só que o que acontece? Quando a gente vai partir desse pressuposto de seres humanos com papéis, a gente já, a partir dali, a gente já vai ter uma certa crítica com relação à culpabilidade, certo? O Estado Democrático de Direito, que em tese é o que temos aqui hoje no Brasil, a gente tem a culpabilidade no sentido do quê? Ela é subjetiva. Então, às vezes o Alex matou fulano de tal, mas era legítima defesa, certo? Às vezes a gente vai ter ali alguém que roubou um pedaço de um pão na padaria porque estava morrendo de fome, entendeu? Então a gente vai ter essas questões subjetivas que na teoria do Jacobs elas já não existem, entendeu? Não vai ter uma justificativa. Uma pessoa que furtou, ponto, furtou é errado, ela quebrou seu papel ali na sociedade, então ela vai ter que ser punida para restaurar a confiança do Estado. Então, a partir dali, desde o seu princípio, desde a teoria do funcionalismo sistêmico do Jacobs, ele já começa a receber essas críticas de que você não é maleável, você não é flexível para que consiga caber todas as coisas numa. Inclusive, ele fez essa teoria justamente como uma forma de revolucionar as questões, porque estava tendo muito problema, porque cada indivíduo é um mundo, certo? Cada pessoa tem ali sua própria trajetória, seu próprio histórico, sua própria bagagem. Então, para você ficar mais prático, o que, que a gente faz? A gente tenta simplificar as coisas. Só que essa simplificação da teoria do Jacobs acaba prejudicando quando a gente for aplicar um caso concreto numa pessoa que roubou algo porque estava morrendo de fome e uma pessoa que um político que estava desviando dinheiro de tal coisa. Não dá para você falar que é o mesmo crime, entendeu? Então essa aí é uma das grandes críticas da teoria do Jacobs. O problema maior é justamente esse, né? Você perde a maleabilidade do assunto, né? Você começa a tratar todos os casos aplicando a mesma regra, uma coisa que não dá para ser feita, porque nem tudo é igual, ninguém é igual e cada caso é um caso. Quando a gente coloca justamente na ponta da lança no caso prático, a gente vê que se a gente aplicar a mesma regra sempre, vai gerar injustiça. E esse é o principal ponto da teoria de Jacobs, que não tem essa. Você é um infrator e pronto, e acabou. Você tem que ser punido. Você vai ser punido e o Estado não vai te enxergar mais como um ser humano. Exato. Então, partindo para a própria teoria em si, a gente fez as considerações históricas e filosóficas, qual foi a linha de raciocínio, mostrou que Jacobs não é só a teoria do direito penal do inimigo, teve mais coisas, ele também tem a teoria do risco permitido, mas não é tópico daqui desse episódio, então vou dar continuidade só para a galera entender que o Jacobs é muito mais profundo do que somente essa teoria. Então, o que Sim, acontece? A gente vai só ter. Só para pontuar, não te cortando, que é quem foi Jacobs, né? Um alemão, e é vivo ainda, né? Considera-se muito. E a gente fala justamente do caso da Alemanha, por quê? Porque hoje a Alemanha hoje é referência na parte da matéria de criminal. A parte técnica criminal hoje é regida tanto pela Alemanha e um pouco também pela Itália, mas mais do que a gente for ver hoje sobre matérias criminais, escolas penais, a gente vai ver todos que os maiores pensadores, digamos, que se encontram na Alemanha no momento. Exato. E aí a gente vai partir para o direito penal do inimigo em si. O que acontece? O direito penal do inimigo, como eu já havia dito, a gente vai ter, o Jacobs ele vai fazer uma distinção entre dois tipos de pessoas. A gente vai ter o cidadão comum, que foi um infrator, ele fez alguma coisa errada, e a gente vai ter o inimigo. O cidadão comum que fez alguma coisa errada foi um deslize, foi um crime pequeno, foi ali um furto, né? Foi alguma coisa, uma falsidade de algum documento, coisas que não trouxe um grande dano, às vezes ele é primário. Então, esse cidadão ele vai ter todos os seus direitos e garantias, tá? Ele vai ter o direito ao contraditório como qualquer outra pessoa.
Agora a gente vai ter o inimigo. O inimigo, ele é justamente o seguinte, ele é uma pessoa que vive do crime, entendeu? Ele é uma pessoa que respira o crime. Então, por consequência, essa pessoa, esse tipo de pessoa, ela é impossível você ressocializar ela com a sociedade. Ela faz um mal para a sociedade, então, consequentemente, ela deve ser eliminada o mais rápido possível. Então, ele vai desconstituir essa pessoa da característica como pessoa, vira um não pessoa, vira uma coisa, e essa coisa, ela, consequentemente, não vai ter direito a produção de provas, a conseguir se justificar, ela não vai ter direito a nada disso. Ela vai partir logo para execução da pena. Exatamente. A gente vai pegar cada vez mais descaracterizar, né? Não é que o direito penal do inimigo ele vai pegar e simplesmente punir todo mundo. Ele tem justamente essa distinção, como o Kevin comentou, onde vai ser nivelado, pelo menos nessa parte, a gente se nivela ali para ver qual o caráter do criminoso, se ele é uma pessoa da sociedade que cometeu um deslize, como o Kevin comentou, ou se realmente é uma pessoa que vive do crime, como a gente vê bastante hoje no Brasil. Exato. Então, quando eu falo que vive do crime, não é pessoa que, não, ela já roubou 3 vezes, é uma pessoa que vive do crime. Não, estou falando de terroristas, traficantes, pessoas que fazem tráfico de pessoas, de crianças, esse tipo de pessoas que são crimes muito mais pesados, são muito mais lesivos para a sociedade. Esse tipo de pessoas, elas vão ser consideradas inimigas. Entendeu? Então, consequentemente, a gente vai ter um direito penal do inimigo com uma diminuição das garantias dessas pessoas, o aumento da pena vai ser proporcional à periculosidade dessa pessoa e vai ser partido do pressuposto que ela é impossível de ressocializar essa pessoa, entendeu? Aqui no Brasil, a gente vai ter parte do pressuposto que a pessoa é ressocializável, ela é possível de ressocializar. Porém, o direito penal do inimigo vai falar: não, essa pessoa, esquece, ela é irreformulável, não dá para salvar essa pessoa, consequentemente, ela é um inimigo e deve ser eliminada da sociedade. Exato, tem que ser É, tratada como tal, né? Mas pode ir. exato. Certo. O que acontece? Vem a dúvida, né? Aqui no Brasil a gente vai ter alguma coisa semelhante. No Brasil a gente vai ter o chamado regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado, é, ele é já na execução da pena, ela vai levar em consideração a periculosidade do indivíduo. Então, a pessoa não vai ter mais visitas, essa pessoa vai ter uma limitação maior para atingir, receber luz do sol, ela vai ser diferenciada, certo? Esse dispositivo no Brasil, ele é alvo de muitas críticas, justamente críticas parecidas com o próprio direito penal do inimigo, porque há uma diferenciação não pelo que a pessoa fez, tá? Essa é uma crítica muito que bate sempre na teoria penal do inimigo, é a questão do é um direito penal do é o direito penal do autor, o direito penal da a gente vai estar falando justamente do Alex comete o crime, eu não vou punir o Alex pelo crime que ele cometeu, eu vou punir o Alex por ele ser o Alex, entendeu? Então, a gente vai ter ali, qual que vai ser um exemplo muito claro disso? Vai ser a Alemanha nazista, em que o crime ali não era o que o judeu fazia, era pelo fato dele ser judeu, entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente adota o direito penal do crime, tá? A gente vai analisar, a gente vai punir o crime e não vai levar em consideração o autor. Então, esse próprio regime disciplinar diferenciado faz uma valoração da pessoa. Então, não, ele é muito periculoso. Não, ele já fez muita coisa, ele já fez tal coisa, então ele é diferente. Então ele vai ter menos direitos, vai ter menos garantias. Isso já no próprio direito na LEP, na Lei de Execução Penal do Brasil. Então, fugindo, não fugindo um pouco do Brasil, mas para dar um pouco mais do exemplo, justamente de como o direito penal do inimigo ele pode ser, como ele pode ser botado em prática, que a gente vê, poxa, eu acho que é algo difícil de acontecer. Mas os próprios Estados Unidos ele tem algo parecido com isso. Se a gente colocar, eu não vou falar a pronúncia em inglês, porque eu não falo nem o português direito, né? Mas então a gente pega a Lei Patriota, ela vem ali pós o 11 de setembro de 2001 ali, justamente com ele vem essa proposta da Lei Patriota para ser algo mais rígido, com crimes de terrorismo e situações do tipo. E muito se fala dela ser parecida com ela ser uma legislação dentro do regimento americano, que seria algo baseado no direito penal do inimigo, justamente porque ela quebra diversas garantias.
como, por exemplo, aquele que é citado ou que ele pode ser um réu ou um possível criminoso terrorista, ele vai perder todas as principais garantias dele. Ele vai ter ligações, ele vai ser grampeado, ele perde totalmente o contato com a sociedade, ele vai ser tratado à margem da legislação. Então, ele perde toda a liberdade e a privacidade dele enquanto cidadão americano ou até como cidadão estrangeiro. Ele entrou no país e ele pode ser supostamente envolvido, o FBI e as demais agências regulamentadoras e que botam em prática, que fazem o cumprimento da legislação americana, elas podem simplesmente ficar de butuca, de vigia em cima dessa pessoa e quebrando qualquer privacidade, qualquer liberdade que essa pessoa tenha. Então, acho que é o principal motivo aí que a gente pega do lado de fora, acho que é o exemplo mais crível e mais fático que a gente tem, assim, de uma suposta execução do direito penal do inimigo. Exato. Então, e aí a gente, além dos Estados Unidos, que a gente vai ter também, que foi uma surpresa para mim, foi a Espanha. A Espanha também adotou lá em 2003 alguns dispositivos, mas eles previam uma punição maior para o infrator justamente para a questão de terrorismo. E mesmo assim não impediu que em 2004 eles sofressem ali um atentado terrorista, tá? A gente vai ter também a França, quando ela teve os atentados lá de Paris, na Torre Eiffel, também houve um aumento da segurança, consequentemente as leis ficaram mais pesadas com relação ao crime de terrorismo. Então a gente vai ver sempre ali. Porque quando a gente fala de um aumento de pena, a gente não está falando sobre somente, não, agora vai ser de 10 anos, a pessoa vai ficar presa 20. Não, gente vai ter mais, vai ser feita uma fiscalização maior, vai ser algo mais impositivo, a pessoa vai ser considerada inimiga, mas não no sentido IACPS, mas vai ser considerada culpada até que se prove o contrário, justamente como uma forma de tentar prevenir um futuro terrorismo, certo? Sim, a gente começa a punir as pessoas antes mesmo dela ter gerado o fato incriminador. Começa a ficar perigoso por causa disso. E quem não se lembra também, justamente por diversos fatos a gente colocar isso como o criminoso como inimigo, quem não vai se lembrar de alguma reportagem no Oriente Médio onde um ladrão era pego e arrancavam a mão dele em praça pública? A gente tem esse perigo de, a partir do momento de se considerar, de começar a imaginar o infrator como inimigo, onde até não se espere uma atitude do governo, mas os próprios cidadãos, o próprio povo comece a agir com as próprias mãos. Isso a gente pode até remeter no nosso episódio do Justiceiro. Quem não ouviu ainda, volta lá e dá uma ouvida, digamos assim, que fala justamente sobre isso, o perigo da sociedade querer começar a agir pelas próprias mãos. E quando a gente vê, se o Estado estiver começando a pensar no infrator, no criminoso como inimigo, ele começa a dar margem para o povo também pensar assim. E aí a gente tem um grande perigo de acontecer, de debandar as situações. Porque aí o cidadão vai querer justificar que ele cometeu o crime porque o fulano de tal cometeu um crime. Então a gente vai ter um crime justificando o outro. A gente sabe que não funciona bem dessa forma. Até mesmo atualmente a gente tem o próprio Tribunal do Crime, né? São pessoas que não são autoridades, não são pessoas revestidas de cargo público que estão ali fazendo julgamento, às vezes ali muitas vezes sem a produção de provas, simplesmente a pessoa é ali morta, às vezes gravam a morte da pessoa sendo decapitada, então a gente já tem mais ou menos isso na parte nos criminosos, né? Já tem essa organização criminosa que faz o próprio Tribunal do Crime. Sim, sim, entre eles mesmos eles já praticam essa parte o criminoso visto como inimigo. Exato. Bom, e aí eu queria fazer só algumas poucas considerações para depois a gente partir. Eu acho interessante a gente dar a nossa opinião, se a gente concorda, discorda ou concorda em partes e falar o porquê, mas antes disso eu queria só falar alguns fatos para a galera mesmo também ao final do vídeo, eles falarem se concordam, discordam ou concordam em partes com essa teoria. Queria falar que no Brasil mesmo, por autoridades, em tese, que deveriam prezar justamente pelos direitos e garantias fundamentais, a gente vai ter esse direito penal do inimigo sendo usado.
Um exemplo disso, eu trouxe só alguns poucos casos, mas são dezenas de casos que são parecidos. Por exemplo, do Clériston Pereira da Cunha, tá? O Clezão. O que acontece? Ele foi preso ali nos atos de 8 de janeiro e a partir do momento que você tem a mídia, diversas pessoas falando que eles são terroristas, tratando eles como inimigos, a gente teria que ter uma expectativa que o judiciário seria imparcial. Porém, o que acontece? O lesão, ele tinha problema cardíaco, foi apresentado documentação médica atestando esse problema cardíaco para o judiciário. Ele ficou preso 10 meses sem julgamento, não havia provas contra ele, que ele tinha quebrado alguma coisa. Não estou justificando o ato de 8 de janeiro. Quem quebrou tem que ser punido, quem invadiu tem que ser punido, óbvio, mas com a devida individualização da pena. Não é você falar, não, todos ali que estavam ali faria do mesmo saco, 20 anos de cadeia para todo mundo. Não, não existe isso. Isso não é permitido nem no nosso direito penal, tá? É o princípio da individualização da pena, que é um princípio fundamental ali no direito penal. Então, o que acontece? A gente vai ter o Clesão, que o Ministério Público Federal solicitou que ele respondesse em liberdade, porque não havia materialidade para justificar que ele era perigoso para a sociedade. O judiciário não aceitou. O que acontece? O Clesão acabou falecendo dentro das dependências do judiciário por omissão. Então, o que acontece? A gente vai ter qual que eram os direitos dele? O mínimo que o Estado tinha que ter feito era fornecer medicamentos, era fornecer um amparo médico, mas não fizeram isso, certo? A gente vai ter, por exemplo, o Seu Jorge. O Seu Jorge tem 62 anos, certo? O Seu Jorge, ele tem cirurgia na coluna, ele tem problema no estômago. Na fundamentação, uma das fundamentações do ministro foi que ele estava lá nos quartéis dia 7 de janeiro, porém, após perícia, foi feita uma perícia, e por rastreio do celular viu que ele só chegou dia 8 de janeiro, ou seja, já é uma fundamentação equivocada. E outra fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes usou foi uma matéria jornalística do Metrópole falando que houve um financiamento de ônibus e o Seu Jorge teria financiado 28 mil. Não tem provas, não tem comprovantes, não tem nada, não tem imagens. Foi falado que ele estava cometendo tal crime, mas não foi achado instrumento nenhum com ele. Não tinha nada. E ele foi julgado a 17 anos de prisão. Ou seja, a gente vai ter ali que o homicídio, a pena de homicídio, é de 12 a 20 anos. E o cara foi condenado a 17 anos de prisão, sem ter prova nenhuma. Sem ter prova nenhuma. Por quê? Eles são considerados inimigos. O judiciário do Brasil considerou eles inimigos. Entendeu? Tá passando ali, estourou essas semanas que passou, um vídeo de uma juíza dando café para um cara que foi pego em flagrante no tráfico. E aí, gente aplaudindo, falando que não. Aí sim, ó, ela tinha que ganhar um prêmio. Ela respeita os direitos humanos. Meu amigo, tá falando que a Suprema Corte, certo? Que devia ser a protetora dos direitos fundamentais, fez um homem morrer com problemas cardíacos com 10 meses de prisão, sem julgamento. Então, o cara traficante, ele tinha direitos e garantias, ele merecia o cafezinho e o paletó para se esquentar, mas o Clesão foi considerado como inimigo e, consequentemente, ele não tinha direito nem a medicamentos e morreu. Para mim, isso é o direito penal do inimigo. Eu acho que isso se encaixa numa hipocrisia, porque não estou dizendo que ele tem que a pessoa não tem que ser bem tratada. A partir do momento que ela está na custódia do Estado, o Estado tem que cuidar. Então, digamos que o que a juíza fez essa semana, perguntando se ele queria um café e fornecendo um casaco porque o ar-condicionado estava muito forte ou algo do tipo, isso deveria ser o tratamento padrão. O cara já está preso, ele já está sob custódia. Você deveria tratar todos com o mínimo de dignidade. O que a gente vê e fica claro cada vez mais no judiciário brasileiro são dois pesos e duas medidas. O que parece que está acontecendo cada vez mais é justamente isso, dois pesos e duas medidas. Quem fez, o que fez, qual ideológico você apoia
E no final das contas a gente vai ver como a gente vai tratar você. Quando na prática e o que deveria ser posto em o que deveria ser posto em ação, o que deveria ser posto em prática, é totalmente diferente. A partir do momento que ele está sob custódia do Estado, ele tem que ser tratado com o mínimo de dignidade, com todos os seus direitos e garantias preservados. Ele já está sob custódia do Estado, ele vai responder por aquilo que ele cometeu e tem que ser devidamente respeitado. Só que a gente não vê isso acontecendo na prática, no nosso dia a dia, infelizmente. Exato. E aí outras coisas que eu queria mostrar, trazer para a galera pensar um pouco, já foge do Brasil, já é uma questão dos nossos amigos vizinhos. A gente vai ter o Equador, não sei se você viu o que aconteceu ultimamente no Equador. O que acontece? Um bandidão lá, muito fudido, todo do tráfico, nem lembro o nome dele, ele estava preso numa das cadeias do Equador. E aí o que acontece? Ele estava previsto para ele ser transferido para uma cadeia menor, porque aí ia ter mais segurança, ia ter mais proteção. E o que acontece? Pouco antes, chegaram na cela dele e ele tinha sumido. E aí o que, que a belezura fez? E esse cara era tão foda que outros presos da mesma facção que ele, em outros presídios, estavam fazendo manifestação para que ele fosse solto, porque ele era a salvação deles. Para vocês verem como esse cara é renomado ali no mundo do crime. E aí o que acontece? O cara sumiu. E o que, que foi feito? É, houve uma movimentação gigantesca de pessoas armadas, criminosas, invadiram escolas, invadiram o programas de TV, tem vídeo de programas de TV sendo pessoas sendo detidas ao vivo. Eles invadiram as penitenciárias, tem vídeo dos agentes de penitenciária sendo mortos, cada um com um tiro na cabeça, tem vídeo disso, certo? E aí o que acontece? O que, que eu questiono? Os direitos e garantias fundamentais desse ser humano foram respeitados, certo? Esse homem fugiu, e ele causou tudo isso. Ele invadiu uma escola. Ele deteve, ele fez de refém estudantes, adolescentes. E aí o que eu quero questionar, se ele for preso de novo, ele vai ter os direitos e garantias perfeitinho, ele vai ser preso, ele vai ter alimentação regular. E o povo que ele fez de refém, o cara, o pai de família, porque teve gente que morreu, teve adolescente, crianças que morreram. E o pai de família, pai dessa criança que foi morta, vai ter que pagar por meio de imposto a estadia do cara, não vejo como justo. E aí a gente vai ter o exemplo do El Salvador, que tinha a criminalidade explodindo, era um dos países mais perigosos do mundo, e aí entrou um presidente. E esse presidente foi extremamente criticado por organizações internacionais, falando que ele estava respeitando os direitos humanos, direitos fundamentais. O cara fez uma prisão gigantesca, foi atrás de todos os traficantes, foi atrás de todos os criminosos, colocou ali, não, essa sala é só para 3 pessoas. Se cabe 20, é sala para 20 pessoas. O cara tuchou de gente. E aí o que, que os criminosos fizeram? Olha, a gente vai começar a matar civil enquanto você não começar a liberar a nossa gente. E o que, que ele fez? Para cada um civil que vocês matarem, vão ser 10 criminosos que eu vou matar aqui. Não aconteceu nada. Nenhum civil foi morto. E hoje, podem pesquisar, El Salvador é um dos países mais seguros do mundo. Entendeu? Então, eu já vou intercalar e já vou emendar e já vou dar a minha opinião. Não concordo inteiramente com a teoria, mas eu concordo em partes, certo? Então, acho que o indivíduo, mesmo que tenha sido um crime certamente grave, como, por exemplo, tráfico, homicídio, outros crimes pesados com violência e grave ameaça, se o cara for a primeira vez que ele é preso, responderá, vai ter direito à ampla defesa, tudo, 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 perfeito, como qualquer pessoa. Saiu, cometeu novamente, matou outra pessoa, normal. Para mim não é justificável um indivíduo desse que é possível à sociedade causar despesa para a própria sociedade. A própria sociedade ser obrigada a pagar a estadia do maravilhindo ali, entendeu? Por exemplo, o cara que fugiu e deteve pessoas lá no Equador, que deteve pessoas em escolas, na penitenciária. Se ele for preso de novo, não tinha que ter direitos e garantias fundamentais para um indivíduo desse. Ponto. E os direitos e garantias fundamentais das pessoas que ele matou?
Aí os órgãos, as instituições internacionais reclamando do cara do El Salvador. Engraçado, quando era o país mais perigoso do mundo, eu não via esses órgãos falando das vítimas que eram feitas pela criminalidade. Aí quando a próprio criminoso que está sendo punido pelo crime que ele cometeu, aí esses órgãos falam, porra, pra mim é inconcebível. Então, concordo em partes, certo? Mas óbvio que isso é uma coisa superficial. Esse concordo em partes, que o motivo foi mais uma análise superficial. Teria que ser algo mais aprofundado para saber como que seria integrado no judiciário penal brasileiro. Teria que ser feito um estudo mais aprofundado, mas eu não descarto totalmente essa teoria. Não vou falar que ela é do demônio, vou falar que ela não serve para nada. Não, eu concordo em partes com ela. Bom, eu vou mais ou menos no mesmo ponto do Kevin, mas acho que se fosse para colocar em proporções aí eu colocaria 70-30, 70% contra, 30% um pouco mais ao favor, justamente por causa dessa questão de casos de reincidências em crimes que facilmente para mim seriam considerados hediondos, mas o perigo, eu acho que o perigo maior nisso está justamente como que a gente vai contrabalancear, onde a gente vê uma sociedade não só brasileira, mas como a mundial, onde a gente se vê que supostamente cada vez mais está difícil de colocar a legislação que está escrita em prática. Então a gente colocar um modelo desse de ação de julgamento penal criminal, eu acho que ele cria muito mais uma insegurança do que uma certeza, porque a gente vê a dificuldade de se exercer aquilo que já está escrito, aquilo que já está claro, aquilo que já está parametrizado. O cara, o parâmetro voltou. Então, eu acho que a nossa sociedade hoje em dia, não só Brasil, como eu falei, mas mundialmente, encontra uma grande dificuldade em interpretar aquilo que já está claro. E a gente colocar uma legislação desse tipo em prática, eu vejo como muito perigo, porque vai gerar margem para entendimento, vai gerar muita discussão, o caso a caso que seria o que deveria ser levado em conta, nem sempre vai ser levado em conta. A gente vai ter exemplos, infelizmente, isso é certeza, onde vai ter dois pesos e duas medidas, como a gente já vê muito, principalmente aqui no Brasil. Então, eu acho que é um modelo válido. Em partes tem o que se aproveitar, realmente. Justamente como esse caso, como o Kevin comentou. Um cara reincidente num crime desse tipo, ele vai ter todos os direitos e garantias preservados? É um tanto quanto injusto. Fica aquela sensação de injustiça na sociedade. Por quê? Porque. E quem pensa nos direitos das vítimas? Como que fica? Uma família que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, os pais que perderam um filho, e por aí vai. Quem vai gerar uma situação, vai gerar uma sensação de justiça para a sociedade, vai gerar uma situação de insegurança, uma sensação de insegurança jurídica, e a gente vai continuar mantendo essa situação até quando? Então, é algo difícil de se entender, é algo difícil de se imaginar, principalmente no Brasil, onde a gente tem essa situação de impunidade, essa sensação de impunidade muito grande, onde as pessoas cometem crime à torta direito, e muitas das vezes, como a gente falou no episódio passado, o réu sai da delegacia antes mesmo da vítima e do policial. Então a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem esse grande problema. Essa teoria pode não ser conhecida, mas se a gente for colocar em margem geral para a população, a gente pode se dizer que a aceitação dela da população fica meio que ali no 50-50, justamente por essa sensação de impunidade que cada vez mais ela se alastra, se aumenta. Então eu acho que é uma coisa de se descartar 100%? Não, não é algo a se descartar 100%, mas eu acho que nos moldes atuais seria algo muito mais prejudicial do que favorável. E acabaria trazendo muito mais insegurança e incerteza do que, propriamente dito, uma tranquilidade para a população. Dessa vez eu acho que a gente vai concordar nesse episódio. Eu sou dessa linha de pensamento. Eu acho que, assim, o que eu acho ideal de primeiro momento, que eu acho que já daria certo no Brasil. E as leis que a gente já tem, as
penas que a gente já tem fossem respeitadas, certo? Não ter saidinha, não vai ter de novo aquela cena do policial levando tiro na cara por um cara que tava de saidinha, entendeu? Teve bom comportamento aqui dentro, diminui tantos por cento, cumpriu 1/3 da pena, tal, responde em liberdade, fica lá fora. Não, isso tinha que acabar, entendeu? Se a lei penal hoje, atual do Brasil, é 20 anos, se matou alguém, vai responder os 20 anos, vai ter direito a visitas normalmente, vai ter direito, vai receber ali a comida, vai ter banho de sol, mas não vai ter direito de sair, vai ficar ali até acabar a pena, certo? E eu tava vendo até, só antes de acabar, eu tava vendo um podcast de um delegado, esqueci o nome dele, mas um delegado muito bom, eu não conhecia ele. Ele fala de uma forma, não precisa matar, não precisa torturar uma pessoa, mas não dá, diminui a quantidade de alimento que ele come ao longo dos anos, mas ele limita a quantidade de luz do sol que ele recebe, a quantidade de exercícios que ele faz, limita tudo isso. Não tô falando para fazer a pessoa passar fome, não tô falando, mas pô, a gente tem bandido que entra magro e sai gordo da cadeia. Não, ele faz essas limitações. Não estou falando para fazer uma tortura, mas vai diminuindo esse tipo de coisa. E aí, o que que ele fala? A pessoa já passa tantos anos nessas condições que ele sai de lá sem energia para conseguir cometer outro crime. Certo? Porque você precisa ter disposição para você ir lá, para abordar uma pessoa com uma arma, sair correndo. Você precisa ter uma energia, você precisa ter disposição física e mental para conseguir cometer esse crime. Agora, imagina uma pessoa fala, mano, pelo amor de Deus, não, vou aqui trabalhar de algum empregozinho aqui, não precisa ter grande instrução, não precisa ter ensino superior, vou trabalhar alguma coisinha aqui e acabar os fins dos meus dias honestamente. Óbvio, esse delegado ele falou mais coisas, queria lembrar o nome dele, mas, bom, muito bom. Foi lá no podcast do Achismos, do Maurício Meirelles. Eu acho que foi o último podcast que saiu dele. Mas muito bom, acho interessante essa ideia. Não, não é algo outro quanto o direito penal do inimigo, a pessoa teria direito ao contraditório pela defesa, mas na hora da execução da pena, ele ficaria restrito a certas regalias para justamente quando ele saísse de lá, ele tivesse já com não debilitado, mas com pouca energia para começar a cometer outros crimes novamente. Mas essa pouca energia dele também, como é que o cara ia sair para procurar um emprego, digamos assim? Não, mas a energia que você precisa para ir trabalhar como frentista, como porteiro, não é a mesma energia que você precisa ter para abordar alguém, roubar uma arma e sair correndo. Eu acho que é muito diferente a quantidade de energia que você tem que ter para um Ele para outro. pode Porque justamente não ter essa energia para roubar alguém, é uma armada, mas ele pode cometer um furto, ele pode entrar na casa de alguém furtivamente e roubar alguma coisa. Eu acho que é aquela, se você criar uma situação dele sair debilitado, digamos assim, da cadeia, ele vai procurar o que é mais fácil. E ele já vai ter um certo rancor do sistema, do Estado, digamos assim. Então eu acho que tem seu. Pode parecer que tem seus prós, mas eu acho que tem mais contras do que prós. Mas é aquela, é colocar em prática e ver o que acontece. Acho que é outro caso do que os contras são maiores que os prós. Mas aproveitando a sua fala também, acho que o maior problema do Brasil hoje, que muito se fala, se discute no Congresso, sobre penas mais rigorosas, onde a gente vê justamente o pessoal da direita reclamando bastante sobre isso, sobre penas mais severas. Acho, concordo com você realmente que não é o caso de se colocar penas mais severas, mas de que as penas sejam cumpridas. Cumpridas, simplesmente cumpridas. A gente já tem penas um tanto quanto duras. Mas se elas fossem simplesmente cumpridas do começo ao fim, ou a gente coloca, por exemplo, como os Estados Unidos, que, salvo engano, o réu ele só pode recorrer, ele só pode solicitar uma reavaliação do caso após 3/5 da pena cumprido. E a gente não está falando de benefício dele poder sair ou poder visitar alguém, não, a gente está falando dele poder solicitar uma revisão. Então, se ele cumprir, se ele caiu com 20 anos, ele só vai poder solicitar ali depois dos 12 e meio. Meu forte não é matemática, já perceberam. Mas ali pelos 12 e meio, 13 anos cumpridos, que ele poderia solicitar uma revisão. Não que ele poderia sair, cumprir em regime semiaberto ou algo do tipo. Então eu acho que o problema hoje nosso é justamente esse.
parte da nossa legislação do indúbio pro réu, ou seja, a favor do réu, é justamente essa. Eu acho que é tanto a favor que acaba favorecendo demais, que acaba criando aquela sensação, aquele cenário de tipo, o crime compensa. Então, eu acho que muitos criminosos hoje têm isso na cabeça E porque compensa sabem. mesmo aí, nosso presidente. Hã? E compensa mesmo. Aí, ó, você rouba milhões e vira presidente, qual o problema? Tava demorando pro Minion amarelo, a verde amarelo aparecer. Tava demorando para esse Minion aparecer com o casaquinho dele verde e amarelo. Meu Deus do céu, mas não consegue ficar um episódio, Não podia gente. perder essa, não podia perder essa. Pelo amor de Deus, cara. Não, então, mas só para concluir meu raciocínio, eu acho que justamente isso. Foi mal. Não, oxe, é sua opinião, a sua opinião é sua. Eu acho que a principal ideia da nossa conversa, do nosso bate-papo, esse projeto do podcast é justamente essa. A zona neutra não porque ninguém aqui não tem posicionamento. Cada um tem seu posicionamento aqui. Mas você pode falar, você não vai ser julgado. Eu não vou meter uma barra de ferro na tua cabeça porque A não você ser é que você um seja petista, que aí bolsominion. eu vou te julgar. Ah, te lascava. Só para concluir o raciocínio, acho que é justamente isso. Não são, acho que a gente não tem que ter penas mais duras, mas que as penas que sejam impostas sejam cumpridas com mais severidade. Por Justo. mais por mais que do tipo que seja o crime, se o cara tem que cumprir de 6 a 12 e foi sentenciado a 8, 10, ele vai cumprir os 8, 10 e só vai ter uma revisão próximo do meio para frente para saber se ele pode sair ou não. Mas isso seria um cenário também onde a gente poderia exercer essas penas mais severas e que ela fosse cumprida de ponta a ponta, se a gente tivesse a certeza que o nosso judiciário fosse mais assertivo e não tão errôneo. É, gente, a gente está falando de direito de um sistema penal muito antigo. A gente teve a reforma do Código Civil em 2002, a gente teve a reforma do Código de Processo Civil em 2015, e nosso direito penal é de 1940. Ele teve uma reforma em 86, mas ele em si é de 40. O Código de Processo Penal ele é de 42. Então, eu vejo que o direito penal é extremamente importante. É, ainda que o direito civil ele seja mais corriqueiramente usado, o direito penal, como ele é, pela importância que ele tem nos casos em que ele é usado, eu vejo que ele também tinha que acompanhar a evolução da sociedade. Então, para mim, eu acho que é ruim ter um Código Penal de 40 ainda. Acho que tinha que ser reformulado, que seja feito pelo Congresso, que seja passado por todas as comissões ali, tudo corretamente, mas que ele seja mais compatível com a sociedade que a gente tem hoje em dia. Sim, se a gente for pegar mesmo, por exemplo, a gente pode pegar a nossa Constituição, que é de 88. A gente pode chegar a nossa Constituição coxa de retalhos, porque a gente já tem mais de 100 emendas ultrapassadas nela. A gente poderia pegar esse mesmo exemplo e tentar algo do tipo no Código Penal, que seja de 1940, que teve uma revisão em 86 e teve o pacote anticrime em 2019. São muito poucas, o tempo já passou muito, situações mudam constantemente, a sociedade está em constante evolução. Então, acho que essas considerações, essas evoluções deveriam seriam cabíveis também a âmbito penal. Exato. Então, gente, e vocês, o que vocês acharam? A gente falou a questão histórica, filosófica, a gente falou as questões do Brasil, países que usaram esse. Não o direito penal do inimigo em si, nenhum país eu acho que usou ao pé da letra esse direito penal, mas em determinado momento, dependendo da situação, eles usaram algo parecido. No Brasil, eu citei alguns casos que poderiam ser comparados, e também citei um caso de um país que pode ter usado algo parecido e que deu certo. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, se discordam ou concordam, por quê. E é isso. Curtam, compartilhem. E é isso, né? Até semana que vem. Exato. Comente e dê sugestão de temas aí próximas conversas, próximos arranca-rabos que terei com o Kevin. Mas, brincadeiras à parte, espero que vocês gostem desse episódio, o tanto que a gente gostou de ter gravado ele, cada vez mais soltos, digamos assim, né? Mais acostumados Não, com, não tô com a solto, câmera né? e com esse bate-papo. Ah, pronto, ó, a Lá masculinidade ele. frágil do menino. Lá ele. Olha a masculinidade frágil do menino. Ah, toma banho, viu?
Um bom final de semana para todos vocês aí e vamos pro próximo. Fechou. Falou, galera. Tchau, tchau.